Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que esse espaço foi criado para te oferecer conteúdos para você pensar melhor, se sentir melhor, decidir e assim viver melhor. Hoje no Zencast eu recebo a Leandrinha Duarte. Nós vamos falar sobre mulheres trans, PCDs e trabalho. Qual será o caminho para a inclusão? Leandrinha, bem-vinda ao Zencast. Muito obrigada, Isabela. Que alegria, que delícia estar aí. Gente, é uma honra, um prazerzaço estar aí no Zencast. Sempre eu falo por onde eu tenho passado, né, em momentos de tanto retrocesso, em momentos de tanta violência. Papos como esse, diálogos como esse, sem dúvida, são fundamentais e agregam muito, 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 muito para o nosso cotidiano. É uma honra. Muito obrigada, Isabela. Especialmente com a sua entrevista. Nós estamos encerrando o mês de março só com participações de mulheres nesse mês da mulher. Então, é um privilégio também para a gente poder trazer o seu conteúdo. Veja, para quem está nos ouvindo, a Leandrinha é mídia ativista, escritora, fotógrafa, militante LGBT, militante PCD, feminista graduanda em teologia e pesquisadora de filosofia. A Leandrinha nasceu com a síndrome de Larsen, que é uma condição que afeta o desenvolvimento dos ossos ainda no útero materno. Mas isso, pelo jeito, não significa nenhuma limitação para você, né, Leandrinha? Porque nas redes sociais você fala bastante sobre mulher trans, a sexualidade e cria conteúdo sobre PCDs e estilo de vida, certo? Isabela, exatamente. Eu sempre costumo falar também que todas as adversidades que eu tive em minha vida, eu consegui transformá-las em impulso, né, em força. Eu lembro que lá no início, já vou começando a falar, hein? Eu lembro Ótimo. que lá no início, me lembro que lá no início, quando eu inicio a minha trajetória nesse mundo, internet, um dos primeiros ataques que eu recebo você é um monstro, você é uma aberração, você é um monstro, você tem que morrer porque você é um monstro. Porque não cabia no imaginário das pessoas que uma mulher trans pudesse ser também uma mulher com deficiência, e isso que fundido, eu seria ainda uma mulher com autonomia, né? E a sociedade patriarcal tem medo, né? Uma mulher com autonomia assusta pra caralho, né? Sempre costumo falar isso. E aí, ao longo do processo de tanto ouvir a palavra monstro, de tanto isso me incomodava muito, porque, mano, eu não tinha por que ser um monstro, né? Eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava externalizando os meus projetos para o mundo, as minhas ideias, e eu estava sendo atacada única e exclusivamente por conta do meu corpo, né? Única e exclusivamente por conta de não cumprir com esse papel e é imposto para agendas pertencentes aos meus corpos, né? Eu não estava dentro do meu quarto, isolada, à mercê da própria sorte, com um corpo com deficiência. Eu não estou, né, nas esquinas, quando dá 11 horas da noite, me prostituindo em estado de vulnerabilidade, como muitas outras mulheres trans. Então, eu fugia dessa curva, dessa normalidade, entre muitas Uhum. aspas, né, dada pela sociedade em cima de corpos como os meus, e eu estava fazendo atravessamentos muito maiores que isso, né? E aí eu entendi que uma das etimologias da palavra monstro é aquele que mostra algo, aquele que passa uma mensagem. Quando eu comecei a ter entendimento do quão monstruosa era a minha presença, do quão necessária e fundamental era que a minha voz ecoasse, eu falei, mano, pode falar palavrão? Nem sei. A Aí, gente cobre, a gente cobre. aí eu falei, dane-se, né? Eu ia meter um foda-se, mas aí eu falei, dane-se, né? Tipo, mano, é sobre, eu não vou mais suprir as expectativas de uma sociedade que não me é viva, e eu vou fazer o meu, entendeu? Então, enquanto eu estava ali
saindo do meu quarto, descobrindo o meu corpo com deficiência, descobrindo a minha sexualidade, ou melhor, descobrindo o meu corpo com deficiência através da minha sexualidade, isso é muito poderoso. E eu disse, mano, eu não vou guardar isso para mim. Sabe? Isso precisa ser passado. Porque eu não tive referência, né? Eu olhava para os lados e eu não tive referência. Eu me achava a última bolacha do pacote, assim, e às vezes era solitário, né? Porque, mano, não tem pessoas com deficiência LGBT, eu não tô vendo a dessas pessoas, né? Eu sou a única premiada, né? A escolhida. Gente, e aí depois eu fui desbravando a internet e fazendo esse enfrentamento, eu me tornei referência, né? Ao invés de fazer parte da história, eu resolvi escrever a minha própria história. Então, isso fez com que eu desbravasse ainda mais um campo, e é novo, né? Hoje a gente vê muito mais pessoas com deficiência ocupando as redes, muito mais corpos trans ocupando as redes. É óbvio, eu acho que na vertente voltada para a sexualidade, que talvez eu seja uma das maiores referências, se não a maior, voltada para corpos com deficiência. Mas eu acho que o meu papel tem sido de deixar a ponta solta, sabe, Isabela? Eu acho que a minha geração, eu tenho 26 aninhos, né? Uma menininha. 26. A minha geração, ela talvez vai ser essa geração que vai botar tudo para baixo, né? Que vai destruir tudo, que vai romper com essa normatividade, que vai abalar o sistema. Mas eu acho que a gente ainda não vai ter resposta para isso, né? A gente não vai ter resposta para as nossas perguntas, né? As violências que a gente sofre, tanto o capacitismo e o preconceito voltado a corpos com deficiência, que é também uma opressão estrutural, assim como o racismo, assim como a misoginia, assim como o machismo, voltada para corpos com deficiência, assim como o capacitismo e a transfobia são opressões estruturais, né? E isso vem se perpetuando ao longo da história. Então, talvez a minha geração tenha o dever de plantar sementes, sabe? E plantar sementes, eu acho que é no sentido de vamos formar mais leandrinhas, Sim. sabe? Vamos capacitar mais leandrinhas, vamos entender qual é a funcionalidade que tem da gente, por enquanto, só buscar perguntas sem respostas. Porque a minha ideia, meu projeto de futuro, talvez seja construir um mundo que uma próxima geração possa continuar a questionar ou a responder o que eu estou perguntando, ou daqui 15, 20, 30 anos, eles olharem para o que eu falei hoje, para o que eu estou falando nesse podcast, e falar, nossa, caralho, a Leandrinha falou nada com nada, não, o discurso defasado, vamos atualizar a Leandrinha. Eu não tenho medo de ser atualizada, sabe? A história mostra isso para a gente, e os discursos, eles precisam ser atualizados, né? Sim. Para a gente conseguir avançar nos debates, aprofundar o debate. Então, eu acho que eu tenho deixado pontas soltas, sabe? Tem esse sido o meu dever. Com certeza. Leandrinha, e como é que é ser uma mulher trans e PCD na sociedade em que vivemos? Como é que é o seu dia a dia na prática? Desculpa, eu estava me hidratando, gente. Sim. É um desafio, né? É um desafio porque você... eu vou tentar ser o máximo generalista possível para entender aonde eu quero chegar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de preâmbulos. Eu preciso de um preâmbulo para continuar falando. Eu acho que nós, enquanto pessoas trans, travestis, a gente ainda não vive, né, em sociedade, né? A gente sobrevive em sociedade, né? A gente resiste em sociedade. A gente tem uma vida muito abreviada, né? A gente ainda ocupa
um ranking mundial, onde corpos trans, travestis, transexuais, transgêneros, são ceifados até os 35 anos de idade, né? E é mais alarmante ainda quando a gente descobre recentemente um outro dado, e isso diminui quando são corpos trans pretos, né? Aí a expectativa raia aí para uns 24, 22 anos. Então, isso é muito sério, né? Os desafios de nadar contra o conservadorismo, de nadar contra o retrocesso, e de forma que eu posso fazer isso ao mesmo tempo para quem deseja, né, gente? Ninguém é obrigado a fazer ativismo. Mas, ao mesmo tempo, fazer ativismo, fazer militância, fazer articulação política, como se viver, sobreviver e instruir, né? A humanidade trans tem feito, né? A gente instrui o tempo todo, a todo momento a gente está instruindo. E chega um momento e uma hora cansa também de instruir, né? Eu quero poder viver em um mundo onde eu consiga ter os mesmos direitos de ir e vir como qualquer outra pessoa cisgênera, né? É óbvio, já avançamos muito. Sim. Né? Para que eu pudesse estar nesse podcast, muitas travestis tiveram que serem estrupadas, muitas travestis tiveram suas cabeças queimadas com um piche, muitas foram torturadas, muitas foram mortas, muitas foram arreadas por meio do mato em cima de um carrinho de mão. Eu sinto, né? Tem até um texto meu e fala, eu sinto o cheiro de sangue do meu lado, né? Eu sei da importância que é resistir a qualquer custo, né? Eu não é uma opção não resistir, né? Não é uma opção não sobreviver, não viver, né? Não lutar pela minha voz, sabe? Não lutar pela voz das minhas irmãs. É óbvio que eu faço os meus, aí eu não vou chamar nem de privilégio, mas os meus acessos. Isso. Né? E por exemplo, estar aqui nesse podcast, centenas de pessoas me ouvindo, estar nas mídias sociais com alta visibilidade, eu faço com isso, né? Eu preciso lembrar desses corpos marginais, como eu venho falando, e não tirar o meu corpo da marginalidade. Né? Eu acho que o meu corpo, é óbvio que em circunstâncias muito diferentes, né? Não vive a vulnerabilidade, mas ele não deixa de ser um corpo marginal, né? Ele ainda é um corpo que choca, ele ainda é um corpo que incomoda, ele ainda é um corpo que as pessoas não querem por perto. Então, esse atravessamento ele é diário, assim, esse enfrentamento. Ô, Leandrinha, já que você falou em educação, né, em que o tempo todo você, assim como outras mulheres trans, estão educando sempre, né? A fala de vocês já vai no campo da educação, certo? Como você, né, como uma mulher PCD e trans, como você vê a inclusão nas empresas de mais mulheres trans e PCDs? Quais ações são necessárias em 2022? Aonde, gente? Aonde tem? Então, não, pois é. Essa é a O que pergunta. precisamos fazer para que isso aconteça de fato? É louco, né, Isa? Porque já estou tão íntima já, chamando Isabela de Isa. Excelente, adoro. É louco isso, porque a gente é lembrado em dois momentos, né? A gente é lembrado quando bate na porta o mês da visibilidade trans, né? Em janeiro, inclusive. Só um parênteses bem grande, né? Esse janeiro foi péssimo para influenciadores digitais trans, para todo mundo, foi péssimo. As empresas não aderiram esse ano, sabe? Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Foi bem caótico, assim.
Então, acaba que... Aí é isso, né? A gente é lembrado na data da visibilidade trans e a gente é lembrado também quando a gente morre, morte de crueldade. E se a gente tem um pouquinho mais de notoriedade, isso vira matéria no Jornal Nacional, e aí é isso. E aí acaba, né? O resto do ano, ah, não tem problema, né? Pessoas trans não precisam trabalhar, não precisam comer, não tem boleto para pagar. As pessoas trans fazem fotossíntese, né, no resto do ano, né? E aí, tipo, aí tá o equívoco, né? Porque não, mano, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter de onde tirar dinheiro. Eu não quero que a única opção para mim relacionada a trabalho seja a prostituição. Tá? Eu não quero ter que, sei lá, sair da minha casa às 10 da noite, ir para uma esquina, voltar às 4 da manhã, sujeita à violência, e voltar com nada, às vezes, sabe? Tipo, é isso, essa é a realidade de muitas, né? Então, tem sido uma tarefa difícil também para as pessoas trans e acaba que as empresas, as marcas, né? Eu sinto também partes que elas aderem a uma moda, né? A moda ui, somos diversidade, gente. Ui, somos inclusão, povo colorido. Aí bota isso todo mundo no meio só e o resto todos, sabe? Tipo, ninguém liga pro corpo e vai morrer com fome, ninguém liga pro corpo e vai para baixo do plástico, ninguém liga pros boletos, ninguém liga, literalmente ninguém liga, né? E aí, a gente tem feito, eu tenho feito nas redes, e muita gente tem feito nas redes, é tentar ocupar esse espaço de visibilidade, tentar chamar atenção, tentar levantar ações, né, fazer ainda ações a empresas, as grandes marcas, as grandes indústrias, para que a gente chame atenção, né? E é isso, é uma luta diária também, né? Tipo, é outra pauta e me deixa exausta às vezes, né? Tipo, caralho, eu preciso a todo momento me reinventar e ser melhor do que eu fui no dia anterior para ver se eu chamo atenção, para ver se alguém me nota, para ver se alguém me dá visibilidade, para ver se eu consigo arrastar mais pessoas trans comigo. Então, é um processo, né? Eu Sim. acho que a falta para as empresas, falta para as grandes marcas, esse... Ai, é um exercício tão difícil de se colocar no lugar do outro, né? É um exercício Empatia. tão difícil se colocar no lugar do outro. A empatia, Nietzsche, né? Vou citar Nietzsche agora. Nietzsche já falava que a empatia também não é algo natural, né? A empatia ela não é algo natural. Então, as Sim. pessoas não vão exercer isso com leveza. Então, falta curadoria trans nas empresas, falta funcionários trans nas empresas para levantar a bandeira dentro da empresa, setores de diversidades, e realmente se preocupem com a pauta e não resolve trabalhar só quando é janeiro, sabe? Tipo, é Sim. sobre. Como você falou, a empatia ela é treinável. Nós entrevistamos aqui no Zencast alguns especialistas que falam justamente sobre isso. A empatia você precisa escolher, precisa treinar, né? Só falar, ser empático é totalmente diferente. Você sabe que nós já entrevistamos outras mulheres trans aqui no Zencast, mas diferente do que outras histórias que nós já trouxemos aqui, nas redes sociais, Leandrinha, você fala bastante sobre o empoderamento dos corpos. E já está muito mais do que comprovado que a gente só vai ter o valor do outro, da outra, ou de quem quer que seja, quando a gente se valoriza. Então, quais são as dicas que você dá para quem está nos ouvindo para o empoderamento dos corpos, para o empoderamento de quem você é, como você é? Respeite o seu tempo.
Eu acho que a maioria das pessoas que me olham na internet pensam, caralho, nossa, a Leandrinha é muito poderosa, tá tudo bem resolvido do lado de lá, tá tudo, sabe, glamour, cabelos ao vento, muita Os boletos maquiagem. estão todos pagos. Sim, os boletos estão todos pagos. Tipo, mano, esquece, sabe? É óbvio que a internet, você vende na internet e você né? A internet, eu acho que ela é um portal também de grandes expectativas e de muita frustração, né? Eu não quero que as pessoas olhem para a minha imagem e falem, ela está empoderada todos os dias, da hora de dormir. Gente, nem tudo está bem resolvido do lado que. Não, sabe? Eu tenho BOs, eu tenho as minhas questões. Tem dia eu não estou bem e tá tudo bem. Sabe? Aí a gente vai falar que a felicidade ela não é uma constância, né? A gente não é feliz, a gente vive momentos de felicidade, né? E sobre, eu acho que quando eu soube respeitar o meu tempo, de entender o que eu precisava ser para viver momentos de felicidade, eu tive mais discernimento de como agir, sabe? Eu lembro que eu entendi o meu corpo com deficiência, era a minha maior questão relacionada à minha imagem, e era a minha questão com a deficiência. Afinal, eu passei anos e anos e anos escondendo meu corpo, escondendo as minhas mãos, os meus braços, falando pouco, porque eu tinha vergonha da minha voz. Quando eu entendi o meu corpo com deficiência através da minha sexualidade, foi quando eu falei, acho que eu preciso olhar para esse corpo aí com mais carinho, acho que eu preciso olhar para esse corpo com mais afeto, acho que eu preciso olhar para esse corpo com mais delicadeza, ou acho que agora está na hora de chacoalhar tudo, sabe? Botar para arrasar em tudo. Eu tive tempo de entender a complexidade que era ser um corpo com deficiência no momento em que a gente vive, sabe? Tipo, esse momento me fez muito bem. Porque quando eu decidi eu não ia, como eu havia dito antes, né? Eu não ia só fazer parte da história, mas eu ia escrever a minha própria história, eu precisava entender o que eu ia escrever, né? Eu precisava compreender o meu corpo com deficiência e falar para outros corpos com deficiência. Olha, tipo, corpo sem deficiência e sem deficiência com deficiência, né? Mano, não existe um padrão a ser seguido, sabe? Não existe um padrão a ser seguido. Se você foge da curva, se você foge entre muitas aspas, da normalidade, crie o seu próprio padrão, sabe? Faça você mesmo o seu padrão, sabe? Ele do it yourself, sabe? Faça você mesmo o seu padrão, mano. Sabe? Vai pra frente do espelho, vai se achar linda, vai se achar gostosa. E aí, quando você descobre isso, mano, exala. Exala pelos poros, sabe? Tá sem áudio. Lá no seu Instagram tem várias fotos, você é super produzida, toda cheia com, né, de produções, etc. Como você começou a cultivar a sua autoestima? Massa. Ai, é outro preâmbulo, tá, gente? Uma aulinha. A gente tem que entender que se eu começar uma linha bonita e de raciocínio para ficar bem fluida. Na história do movimento da pessoa com deficiência, na década de 60, 70, 80, quando começam-se a surgir corpos com deficiência no Brasil, né, até parece que esses corpos não existiram antes, né? Começam a aparecer, né? Começaram a aparecer quando esses corpos começaram a falar, tem coisa dando errado aqui, gente, vamos se mobilizar, vamos se unir. Quando isso acontece na década de 60, 70, 80, fraternidades cristãs, fundamentalistas, religiosas, é importante salientar, assumem o movimento de pessoas com deficiência
aliadas a partidos de extrema-direita, né? Não desmiuçando muito, mas, enfim, os valores cristãos ali empregados, a moralidade, o fundamentalismo em si, o assistencialismo burro, barato, enfim, ele é machista, né? Ele é machista. Tanto que as mulheres com deficiência, dentro do movimento de pessoas com deficiência, nas grandes articulações, são abaladas, né? Ainda domina o movimento de pessoas com deficiência são homens brancos, fundamentalistas religiosos, extremamente retrógrados e machistas. Logo, a mulher com deficiência, ela é tão invisibilizada, não, né? Eu costumo dizer que você não invisibiliza o que não existe, né? A gente não existiu no discurso, né? A gente não serve nem para procriar, né? Sabe aquele dever da mulher? A mulher só serve para ter filho? A gente não serve nem para isso, sabe? A gente é invalidada real como mulher. Então, o fato de estar sentada numa cadeira de rodas, ser uma mulher, autoestima, aceitação do próprio corpo, vaidade, empoderamento, mano, como diz meu ex-namorado, arrasta pra cima, sabe? Tipo, ninguém vai pautar isso para mulheres. Ninguém. Reflexo disso, e um paralelo sobre o feminismo negro, que já existe há uma caralhada de anos, há mais de 100 anos, mulheres se articulam, começa a ter visibilidade e notoriedade agora, porque mulheres pretas resolveram arrombar a porta desse feminismo branco, eurocêntrico, escroto, para caralho. O feminismo de pessoas com deficiência, de mulheres com deficiência, só vai se dar quando mulheres com deficiência resolverem arrombar a porta desse mesmo feminismo. Quando a gente resgata esse rolê do feminismo, né, que às vezes parece, em algumas leituras, né, muito radical, mas ele é para mulheres com deficiência, afinal, o feminismo não entende, nenhuma vertente do feminismo entende a presença de corpos com deficiência, de mulheres com deficiência, passa a ser problemático, passa a ser um problema estrutural mesmo. Tá vazando um áudio, eu estou ouvindo um áudio. E aí passa a ser um problema estrutural, né? Através do feminismo, talvez a gente vai começar a inserir pautas e vão fazer primeiro a mulher com deficiência se entender enquanto mulher. Sabe? E aí a gente começa a inserir essas coisinhas ao longo do processo. Por isso eu tenho falado que a minha geração ela tem muito mais para apontar, para apresentar soluções, mas eu não vou dizer isso, eu acho. Sabe? Eu tenho muita ciência, Isa, e eu sou um urbo e foge muito da urba quando se trata de corpos com deficiência. Sabe? Eu tenho muita ciência que a realidade das mulheres com deficiência não é a realidade que eu vivo. Sabe? Eu acho, ainda sendo bem nietzschiana, né? Eu acho que ainda estamos longe desse despertar, sabe? E ele vai ter que ser um despertar cronológico mesmo, historiológico, muita epistemologia, meu Deus, muita, porque assim, eu acho que esse é o jeito da gente romper essa falha, né? E aí a gente começa a discutir autoestima, a discutir corpo, a discutir sexo, a discutir desejo, a discutir prazer, a discutir autonomia. Falei pra caralho, né? Mas é excelente te ouvir, Leandrinha, até porque nós estamos falando de um processo de transformação, né?
Formação. Pegou, né? Transformação. Você passou por muitas transformações nesses últimos anos. Tem alguma que te marca bastante, que você gostaria de compartilhar para quem está nos ouvindo, até para inspirar que outras pessoas também se assumam? Ai, ai. Eu tenho 9 anos de carreira na internet. Como diz eu tenho uma carreira bonita aqui fora. É, ao longo desses anos, eu falhei muito. Nossa, como eu falhei. Meu Deus. Eu me sinto, às vezes, sabe aquela cena icônica do Matrix, onde ele está desviando das balas e ele faz aquele slow motion? Eu me sinto desviando de vários desses processos comigo mesma, né? Estudar teologia, estudar filosofia nesses 5 anos, tirou de mim uma roupa, e aí isso eu mudei, posso falar, eu mudei. Tirou de mim uma roupa, mas uma roupa que hoje tá tudo bem se eu fracassar, sabe? Tá tudo bem se eu errar. Não me cobro tanto mais, sabe? Tá tudo bem, eu não vou dar conta de tudo mesmo. Sim. Tem dia e a pressão vai ser tanta, eu vou chorar, sabe? Tem dia e vai ser que mais, pra mim, eu vou querer desabafar. Tem dia e vai ser que mais, pra mim, eu não vou querer escrever, eu não vou querer compartilhar. E eu me cobrava muito. Tá. Eu me cobrava muito. Eu achava que eu tinha que ser, sei lá, uma rábida antes, sabe? Tipo, eu tinha que dar conta de todo mundo, eu tinha que abraçar todo mundo, colocar todo mundo debaixo das minhas asas e falar, meu Deus, eu sou a militância, eu sou o movimento. Mano, e por potência, né, mano? Eu não sou o movimento. Eu não sou a militância, eu sou uma fração, uma pequena parcelinha de uma representatividade dentro de um movimento é muito amplo, né? Então eu me permiti mudar, né? Eu me permiti, até fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre mudanças. A minha avó tem uma analogia, é maravilhosa, sábia pra caralho, minha avó. Ela fala, e as pessoas que mudam muito são folhas de bananeira. Porque o vento bate, as folhas viram. O vento bate, as folhas viram. E eu me permiti muito ser uma folha de bananeira, sabe, ao longo desses anos. Eu quero mudar, eu não tenho medo de mudar. Hoje eu posso estar aí falando centenas de coisas para você, e amanhã eu posso discordar de tudo que eu estou falando agora. Sabe? E criar novas narrativas e mudar comigo mesma, e aprender com os meus erros, e aprender com os meus acertos, aprimorar as minhas ideias. Eu acho que a gente não pode ter medo de errar, sabe? Medo de errar, medo do fracasso. Não precisa. Leandrinha, para a gente caminhando aqui para o encerramento, ainda vou ter que abusar de você quando você fala sobre educação. Esse é um momento muito importante. Tem alguma expressão capacitista ou transfóbica que quem não é PCD precisa parar de usar? Ou tem algum termo que você sente vontade assim, de pegar o megafone e dizer, gente, para de fazer isso, para de falar aquilo? Tem, olha, já vou ser muito didática, assim, real. Já vou jogar na lata. Gente, portador de necessidades especiais. Portador de necessidades especiais, ouçam bem. Vou até pegar o microfone. Não existe portador de necessidades especiais. Primeiro, e você porta aquilo de, sei lá, você porta um celular. Está na sua mão o celular. Se você botar o seu celular em cima da mesa, você não porta mais. O portar ele é opcional. Então, a gente não porta uma deficiência, gente.
Então, hoje eu tenho uma deficiência, amanhã eu vou sair sem a minha deficiência de casa. Não é uma opção. Necessidades especiais. Gente, vai me desculpar, mas eu tenho a necessidade especial de comer 3 paçoquinhas todo dia. 3 paçoquinhas. Eu compro uma lata enorme com paçoquinhas e eu como 3 paçoquinhas todos os dias. Essa é a minha necessidade especial. Todo mundo tem uma necessidade especial, gente, sem deficiência ou com deficiência. Seja ela assistir uma série à noite, seja ela ler um livro, seja ela sair com os amigos. Isso é uma necessidade especial. Uma deficiência não é uma necessidade especial. Não é para ser tida enquanto especial ter uma deficiência. Eu não quero ter uma relevância a mais, uma notoriedade a mais, um plus a mais, porque eu tenho uma necessidade especial e ela é embutida no meu corpo. Não, mano, não quero. O termo correto é PCD, pessoa com deficiência. Pessoa, porque primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência. Entendendo que a deficiência não pode ser deslegitimada desse corpo. Eu sou uma mulher empoderada, fora da caralho, intelectual, ativista, bonita pra caralho, e eu sou uma mulher com deficiência. Eu não quero que isso seja invisibilizado, sabe? Eu preciso ainda me afirmar enquanto corpo com deficiência. Isso que chega, porque quando eu entro nos lugares, a primeira imagem é a do corpo com deficiência. Então, eu não posso fingir que isso não existe. É óbvio, e quando a gente vai falar de etimologia, né? PCD, pessoa com deficiência, ainda não é o sonho de princesa. Ainda não é o ideal de nomenclatura. Ainda não é. Mas a gente vai passar por isso. Entendeu? A gente vai passar por isso. A gente era chamado de inválido. A gente era chamado de aleijado. Toda pessoa com deficiência era aleijado. Sabe? Toda pessoa TNE. A gente chegou no PCD politicamente, no momento em que vivemos, PCD é mais sabe. Eu espero viver para eu mude essa letra, mas é sobre. Sim. A outra, ao se referir a corpos trans, gente, não tenha medo. Eu acho que não é como. Não é o. Assim, vamos lá. Não é o que você pergunta, é como você pergunta, né? Não tenha medo de perguntar para uma pessoa trans ou para uma pessoa que você, porventura, não sabe identificar o gênero dessa pessoa. Sabe, como você gostaria de ser tratado? Exato. Sabe? Pergunta, mano. Pergunta. Não existe o travesti. Existe a travesti. Entendeu? Não existe o traveco. Sabe? Existe a mulher trans, a travesti. Entendeu? Entendendo também e travesti, a gente pegou e ressignificou esse termo. O termo travesti era usado até então para marginalizar corpos trans e tudo relacionado ao termo travesti estava em vulnerabilidade, em prostituição. A gente pega esse termo travesti e começa a ressignificar e transformar para que politicamente esse estigma da marginalização comece a ser dissoluído, sabe? Excelente, Leandrinha. Ó, eu teria mais perguntas para fazer. Teríamos mais ideias para trocar. Mas em respeito ao tempo que nós combinamos, né? Você começou falando de respeito e eu termino falando de respeito. Para mim foi um privilégio poder estar contigo aqui no Zencast. Com certeza você trouxe informações e insights que vão ser muito importantes para todos que estão nos ouvindo. Então, eu te agradeço profundamente pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Isa, que pena, acabou, gente. Agora eu vou chorar em posição fetal aí na minha cama. Gente, muito obrigada, Isabela, muito obrigada. De verdade, assim, é incrível. Saliento a importância desse podcast.
saliento a importância de discussões como essa no momento em que vivemos. Sejamos fortes, os momentos têm sido sinuosos e sombrios, mas ainda há esperança, sabe? Ainda há esperança porque existem movimentações como essa. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, produção, que está aí atrás. E é isso. Valeu demais. Excelente. Microfone sempre aberto para você, Leandrinha Duarte. Mulheres trans, PCDs e trabalho, qual o caminho para a inclusão? Não importa o caminho que você esteja percorrendo, que seja com muito diálogo, tá? Então, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.